Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? É o meu motivo de alegria nessa noite estar aqui para glorificar e exaltar e bendizer o nome de Jesus. Quem acredita que Jesus já falou nessa noite? O Senhor já falou nessa noite com a sua igreja. Eu tenho certeza que o pastor Alonso não ouviu essa mensagem. Há décadas ela foi pregada pelo homem chamado Josué Irion. Um homem que naquela época já tinha dado 16 voltas ao mundo, quando ele disparado do império da Disney. E o que o pastor Alonso falou de forma profética aqui nessa noite, há décadas foi falado não por homens, mas por Deus, pelo próprio Deus. Quando, não sei se era um pastor americano, não lembro, ele fez uma oração de forma soberba e egoísta, dizendo que Deus precisava daquele povo para evangelizar o mundo. E Deus falou com aquele pastor e disse: olha, eu não recebo a tua oração. O povo que será usado não será o povo da América do Norte. O povo que será usado será da América do Sul. Será o povo que eu vou usar para um grande avivamento no mundo. Louvado seja o nome de Jesus. Eu pergunto, onde é que fica o Brasil? Na América do Sul. E a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler dois textos nessa noite. Lucas capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15 e 16. E depois nós vamos para o capítulo 11 de Mateus. Calmamente, sem pressa. Vamos nessa noite meditar um pouco na palavra do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, e versículo 15 e 16. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Vamos agora para o capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 11 de Mateus, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partindo ali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo, disse-lhe: ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer as tuas a respeito de João: quem for te ver no deserto, uma cana agitada pelo vento? Sim. For te ver um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então quem for te ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais que um profeta. Porque este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde o dia de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João.
E se quiseres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Querida e amada igreja, eu li dois textos nessa noite falando de um mesmo homem, para que nós possamos entender como o ser humano ele é flexível. João foi levantado num momento de crise espiritual. Havia 400 anos de silêncio profético na nação de Israel. Os sacerdotes realizavam o seu sacrifício, muitos iam à festa, louvado seja o nome do Senhor. Eles eram zelosos por tudo isso, mas a palavra de Deus estava ausente. A economia estava comprometida, a política estava defasada. Eles colocavam fadas e mais fadas em cima do povo e cobravam impostos abusivos. E no meio dessa crise Deus levanta João Batista. E o pregador é empolgado. O homem arrebanha a multidão. Lá no deserto da Judéia, a Bíblia diz que todos saem para ouvi-lo. Um homem cheio do Espírito Santo, até porque foi prometido que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Então a multidão ia ouvi-lo e vê-lo. E havia uma grande expectativa em Israel pelo Messias que viria, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em outra tradução diz que eles estavam impacientes. E quando ouviram João, começaram a perguntar: é tu o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sou o Cristo e digo a vocês: eu batizo com água, mas após mim vem um aí. Em outra linguagem ele diz assim: que tem muito mais nome do que eu. Ele é mais poderoso. Eu não sou digno, não tenho nem a honra de pegar nas sandálias dele. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porém este homem, com toda a empolgação, aleluia, nós vemos aqui, irmão, um texto mais esclarecido aqui, a linguagem de hoje, como diz assim: todos estavam esperando o que o Messias chegasse em breve e estavam impacientes para saber se João era ele, como eu falei, né? E ele explica que ele não é ele, ou seja, a postura de João que era: eu não sou digno de desatar a sandália dele, louvado seja o nome de Jesus, né? O compromisso de João era apresentar Jesus e sair de cena. Ele não queria ocupar o lugar do noivo de maneira nenhuma. Ele era apenas a voz, mas ele não era a mensagem era Cristo. Ele falava da luz, mas ele não era a luz, porque a luz é Jesus, aleluia. Ele apontava para o Cordeiro, mas ele não era o Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui um segundo ponto: a limitação do pregador. Ele batiza com água, mas só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, ele administra o sacramento, mas só Jesus pode liberar as bênçãos do sacramento. Você pode perguntar: irmão Paulo, sabe o que é o sacramento? O sacramento é a graça, e a graça é Jesus Cristo. João só poderia falar da graça, mas ele não podia dar aquilo que a graça oferecia, que era o sacramento, que era perdão de pecado, justificação, batismo com o Espírito Santo, o dom espiritual, o direito de vida eterna. Só o sacramento poderia fazer isso, e o sacramento é Cristo. Então João está dizendo na limitação dele: eu não sou isso, eu sou apenas aquilo que o profeta Isaías falou: voz do que clama no deserto. Eu estou apenas preparando um caminho, mas ele vem aí, louvado seja o nome do Senhor. Ele falava sobre remissão de pecado, mas ele não poderia perdoar pecado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando eu olho para esse homem, irmão, com toda essa empolgação, cheio do Espírito Santo, mas quando nós vamos para o capítulo 11, irmão, aqui está outro João. Quando ele começa a ouvir dos prodígios e maravilhas que Jesus está fazendo, coisas grandes e extraordinárias, João agora está na prisão, irmão, e a alma de João entra em conflito. E aqui está o tema da mensagem: os conflitos de um homem de Deus. Quando eu digo os conflitos de um homem de Deus, eu estou falando numa linguagem teológica e espiritual. Estou incluindo tanto homem como mulher. Quem de nós não vai entrar em conflito, irmão? Quem de nós? João não era um super-homem. Para corroborar a situação de João, lá em Tiago capítulo 5, versículo 17, na linguagem de hoje diz que
Elias era um ser humano como nós, ou seja, sujeito às mesmas paixões, sujeito às fraquezas, irmão. O João que disse que apontava para Cristo está com o coração, com a mente dividida, cogitando em dois pensamentos. O homem que falou que só eu batizo com água, mas rapaz, me vem um que batiza com o Espírito Santo com fogo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora o homem está cheio de dúvida, está desanimado. Ele diz: vai lá perguntar a ele se é ele mesmo, se devemos esperar um outro. Ou seja, a alma de João entra em conflito nesse momento. Gerou uma expectativa em João. Naquele momento ele achava que ia acontecer algo sobrenatural. Jesus vinha com uma espada, o exército celestial ia tirar ele dentro daquela prisão. Cesareia ia cair. Daqui a pouco o juiz de Deus ia começar. E nada disso acontece, irmão. Enquanto ele está sendo preparado para a navalha do soldado do Império Romano cortar o pescoço dele, irmão, Jesus está aplicando, liberando misericórdia para o povo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aqui está o primeiro ponto: a dúvida que atormenta a alma. Os dois primeiros versículos do capítulo 11. João Batista agora estava na prisão, soube de todos os milagres que Cristo estava fazendo, e portanto enviou o seu discípulo para perguntar a Jesus: é o Senhor realmente aquele que nós estamos esperando? Ou devemos continuar esperando algum outro? E aqui está a situação de um homem desse, um conflito que ele estava vivendo. Ou seja, como conciliar o poder de Jesus com a intervenção dos valores da sociedade? O que era que estava acontecendo com João? Você imagina uma jovem fútil, uma mulher adúltera e um rei dele se sobrepondo sobre o maior profeta do momento. Então João naquele momento não estava entendendo, irmão. Como é que pode 3 desobedientes desses se sobrepor sobre a minha vida? E muitas vezes esses questionamentos entram na nossa mente. Nós não compreendemos o que acontece com nós dentro do contexto social, seja no movimento político, seja no jurídico. São atitudes que os indivíduos tomam, tomados por Satanás, que a gente não entende. Mas como pode um indivíduo desse aplicar uma lei injusta e se sobrepor? Não é isso? Gera um conflito na nossa alma, nos enche de questionamento. Mas eu quero dizer para você nessa noite, daqui a pouco não chegar no topo, no sangue do assunto, não se perturbe. Não se perturbe, porque nós somos limitados, entendeu? Nós somos muito limitados, nós não temos a capacidade de compreender nem de entender, viu? Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas, viu? Deus está além da imaginação humana. Um Deus que pode ser entendido e compreendido 100%, Ele pode ser qualquer coisa menos Deus, viu? Deus está muito além da nossa imaginação, viu? Ele é poderoso para fazer muito mais além que nós pedimos ou pensamos. Entenda nessa noite. Se você não está compreendendo, não está entendendo o que está acontecendo no dia de hoje, fique na dependência de Deus. Você pensa que eu também não já entrei em conflito, em questionamento? Porém eu fico só eu e o Senhor. Eu digo: Senhor, eu confesso que não estou entendendo nem compreendendo o que está acontecendo, mas eu vou ficar na dependência do Espírito Santo. No momento certo, o Espírito do Senhor vai me dar entendimento e discernimento, e meu coração será confortado. É isso que você tem que fazer. Não deixe a sua mente ficar dividida, porque isso é coisa do diabo. Daqui a pouco eu lhe explico. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele estava em conflito nesse momento, querida amada igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele esperava que Jesus se pronunciasse em defesa dele, se apresentasse como advogado, fizesse um pronunciamento em defesa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas enquanto o João está preocupado com o momentâneo, o Senhor está cuidando do eterno. Ele está usando de compaixão e de misericórdia para com o pobre, libertando os cativos e encarcerados. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como eu disse, no segundo ou terceiro ponto aqui, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como conciliar a intervenção de Jesus com a mensagem de juízo anunciada sobre o Messias? Ele disse que ele colocaria um machado sobre a raiz
e ia cortar a palha e ia jogar dentro do fogo. Ele achava que o juízo era naquele momento, porque ele estava em conflito, mas não foi nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. O que ele escuta quando o discípulo dele vem é Jesus usando de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Um quarto ponto aqui, querida amada igreja. A dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas pela expectativa não correspondida. O que é importante aqui, querida amada igreja, é que João ele não engoliu as suas dúvidas. Ele expressou as suas dúvidas para o Senhor. É o que o Senhor quer de nós. Eu me lembro quando o pastor Alonso pregou aqui, que o Senhor quer ouvir você falar, viu? Se você está com dúvida, não vá contar para alguém, você não conte para Jesus, viu? Você preste atenção no texto, para quem foi que João expôs a sua dúvida. Ele mandou o discípulo perguntar ao Senhor, pergunte ele lá que eu estou com dúvida, se é ele mesmo ou se eu devo esperar por outro. Então expresse suas dúvidas, seus questionamentos para o Senhor, porque só Ele tem a resposta certa para os seus questionamentos, viu? O Senhor tem a resposta para você, e quando Ele tem a resposta, Ele dá entendimento e discernimento, você será confortado em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós temos aqui, querida amada igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está o cerne da coisa. Na teologia, no primeiro ponto da teologia, a dúvida pode ser um ato de fraqueza ou um ato de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou dar um exemplo como Tomé. Tomé, ele oscilou em dois pensamentos, homem de mente dividida. Quando você lê João capítulo 11, que as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro e diz: olha, diz aquele a quem tu amas, aquele a quem tu amas está quase à morte, avisa ele lá. E quando Jesus recebe a mensagem e diz: olha, vamos voltar agora para Betânia, sabe o que é que esse Tomé diz? Ele diz: vamos para morrer junto com ele. O homem está cheio de fé, cheio de convicção, diz: olha, eu estou pronto para morrer com ele. Mas aqui depois que Jesus ressuscita, irmão, o homem está cheio de dúvida. Ele não acreditou nas palavras de Jesus, que Jesus recitaria. Estava convicto que a morte era o fim. E Jesus, quando recitou, que apareceu aos 10, até porque Judas Iscariote não estava mais ali. Aí que disseram para Tomé, Tomé disse: não, se eu não ver e não tocar na mão dele, no lado dele, eu não acredito não. Ou seja, a fé, sabe qual era a situação de Tomé naquele momento? Era ver para crer, irmão. E a fé não é isso, não. A fé é crer no impossível e ver o invisível. Lá no capítulo 11 dos Hebreus, que chama dos Hebreus da fé, diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é fé. Fé que está vendo, isso não é fé, irmão. É por isso que Jó foi vitorioso, porque tudo que estava acontecendo com ele, o Senhor não avisou, mas ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é convicção de fé, isso é estabilidade de fé, irmão. É o que o Senhor quer de mim e de você, da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 8 dias depois, Jesus aparece, e agora Tomé está lá, e o Senhor confronta Tomé. Quando Jesus chega, Jesus vai direto para Tomé. Diz: Tomé, toca aqui nas minhas mãos, Tomé. Toca aqui, veja as marcas da mão. Agora estenda mais um pouco a sua mão e toca aqui no meu lado, Tomé. Sabe o que foi que ele disse, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Pare de duvidar e creia. Jesus chamou a atenção dele: pare de duvidar e creia, Tomé. Por que você está duvidando? Há motivo de você duvidar de mim. Você passou 3 anos comigo. Você viu que eu fiz cumprir todas as promessas. Eu minto, Tomé? E a pergunta que o Senhor fez para Tomé, a resposta que Deus faz para a sua igreja, para você que está cheio de dúvida: pare de duvidar e creia. Creia que o milagre vai acontecer. Creia que o problema vai ser solucionado. Creia que o Senhor vai abrir um caminho para você adentrar. Aleluia. Creia que a vitória é nossa em nome de Jesus Cristo. Creia naquilo que o Senhor falou nessa noite por intermédio do pastor dessa igreja, que o Senhor vai abençoar o seu povo, vai encher o seu espírito e vai promover uma vida, avivamento nessa
Daqui a pouco nós vamos chegar ao sangue do assunto e você vai entender que isso é doutrina do Satanás. Aleluia. Os discípulos no caminho de Emaús, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os camaradas ali vão tristes, desanimados, e daqui a pouco Jesus vai ao lado deles. Louvado seja o nome do Senhor. E vê que eles estão conversando sobre alguns assuntos lá. Eles, o que eles estão falando? Ele disse: você parece que é apenas um peregrino que está passando aqui em Jerusalém. Você não sabe o que aconteceu, não? Vimos Jesus o Nazareno poderoso em obra e em palavras, um profeta poderoso. Os sacerdotes entregaram para ser crucificado e morto. E hoje é 3 dias. Jesus dá uma resposta no versículo 25 do capítulo 24 de Lucas. Jesus diz assim, lá na linguagem corrigida de vocês está assim: honesto, vocês são tarde para entender essa escritura. Aqui diz assim, ó. Então Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que os profetas disseram nas escrituras. Não foi profetizado que o Cristo teria de sofrer todas estas coisas antes de voltar à sua glória? Então Jesus citou para ele um texto após outro, começando por Moisés e todos os profetas. Através das escrituras explicou o que os textos diziam a respeito dele mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, ele não estava entendendo, irmão. Como o mundo crente não tem entendimento, eles não compreendem. Muitas pessoas desistiram porque não creem na ressurreição de Cristo, não creem no arrebatamento da igreja. O que eu conheço pessoas que já desistiram da caminhada, por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus. Há muita confusão teológica hoje, pessoa embananada, praticando heresia, porque não procura o conhecimento da palavra de Deus. Jesus disse: examinar as escrituras. A palavra examinar quer dizer cavar fundo. Cavar fundo. Toda a Bíblia ela converge em Cristo. Viu? Se qualquer ensino bíblico sair da trilha de Jesus Cristo, isso não tem fundamento. Louvado seja o nome do Senhor. Há mais de 300 profecias acerca de Cristo lá no Antigo Testamento. O Antigo Testamento quer dizer que Ele está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você lê os evangelhos, diz que Ele já chegou. Quando você lê as cartas de Paulo, diz que Ele já veio. E quando você lê Apocalipse, Ele está voltando. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O Antigo Testamento era uma preparação. Aleluia. Os evangelhos é a realidade. E as cartas de Paulo é a explanação. E Apocalipse é a volta dele. Louvado seja o nome de Jesus. Tudo converge dele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Em qualquer lugar que você abrir nas escrituras, é Jesus Cristo. A leitura que foi feita nessa noite, no capítulo 40 de Êxodo, como o pastor já deu a doutrina aqui sobre os utensílios, tudo aponta para Cristo. Tudo converge nele. E esses 2 discípulos não estavam entendendo a situação. Como muitas vezes eu e você não entendemos, sabe por quê? Por falta de conhecimento, irmão. Viu? A última doutrina que foi pregada aqui, se não me falha melhor, foi a penúltima. Deus usou o pastor e disse: olha, se você só orar, não é que ele esteja errado, mas se você não tiver conhecimento, você vai ser enganado. É por isso que a Bíblia diz: crescer na graça e no conhecimento, é equilíbrio. Não é a extremidade só orar e só conhecimento. Se você só orar, você vai ser um fanático. Se você tiver só conhecimento, você vai ser só intelectual. É graça e conhecimento, irmão. É graça e conhecimento. Se você tiver graça e conhecimento, Satanás com as suas astucias não vai enganar você. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai compreender o agir de Deus, os propósitos de Deus. É bem verdade que quanto mais nós conhecemos, mais responsabilidade nós temos de obedecê-lo. Mas nós temos discernimento, a capacidade de discernir. Viu? Até porque a teologia, irmão, é um estudo sobre Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então ele não estava entendendo nada, irmão. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. O segundo ponto da teologia: a dúvida é constante com a crença, tornando um sinal de incredulidade. Se a fé é um pensamento de algo verdadeiro, então a dúvida não é compatível com a fé. E agora eu vou avançar mais um pouco aqui. Como o tempo passa rápido, irmão. Aleluia. Jesus condenou a dúvida, irmão, viu? Jesus condenou a dúvida. Tem um homem aqui, irmão, na Bíblia que ele é espécie de uma gangorra. O nome dele é Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Ele auxilia de fé e incredulidade, exaltação a Cristo e reprovação, lealdade e negação.
Ele não sabe o que é. Aleluia. Lá no capítulo 14 de Mateus, versículo 31, quando Jesus manda ele andar sobre as águas, e o camarada olha para as ondas e fica com medo. Aí o texto no versículo 31, imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Aqui Jesus está fazendo uma pergunta. Lá em Tomé ele disse assim: pare de duvidar e creia. Ele aplica uma ordenança. Aqui ele faz uma pergunta. Ele diz: pare de duvidar e creia. Pedro, pare de duvidar e creia, rapaz. Ou seja, por que você duvidou? Ele faz uma pergunta. Você já não tinha você duvidar de mim? Eu supri todas as tuas necessidades, Pedro. Tu está esquecido, Pedro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naquele dia que tu passou noite pescando, não pegou nada. E eu mandei tu voltar a 200 milhas e jogar a rede do lado direito. Tu pegou 153 peixes. Quem foi que mandou aquele peixe para debaixo, aquele cartão para debaixo da rede, Pedro? Não foi eu? Louvado seja o nome do Senhor. Tu não viu multiplicando os pães, não, Pedro? O que é que está acontecendo, Pedro? Aleluia. E a pergunta que Jesus fez a Pedro, ele pergunta à sua igreja: e os milagres que aconteceram na tua vida? Na vida da tua família? E aquele livramento que o Senhor deu ao teu filho? Hein? Aquele livramento que Deus deu ao teu querido? E aquele problema que foi solucionado que tu achava que não tinha mais solução? Por que você está duvidando do Senhor nessa noite? A Bíblia diz que em Deus não há mudança nem sombra de variação, querida amada igreja. Viu? Ele não muda para pior porque ele é santo, nem muda para melhor porque ele é perfeito. Ele é o que é. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, querida amada igreja, lá no capítulo 21, versículo 21 e 22 de Mateus, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiver de fé e não duvidar, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue no mar, e isto acontecerá. Se crerem, receberão tudo em oração. Eu vou explicar para vocês aqui o que é uma montanha na mentalidade de um judeu. O que é que Jesus está dizendo ali, viu? Uma montanha na mentalidade judaica é algo inamovível. Era como se um problema que não se pudesse resolver. Está entendendo? Então, quando você entende aqui o que Jesus está falando para o judeu, na mentalidade de um judeu, uma montanha era algo inamovível, ou seja, era como um problema insolúvel, que não tinha capacidade de ser resolvido. Então Jesus está dizendo aqui, usando uma metáfora, né? Simples, olha, se vocês crerem verdadeiramente, não falam só isso, mas dizerá um monte. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Vocês dirão ao problema de vocês, que vocês acham que é impossível. O Senhor vai resolver. O Senhor vai tirar a barreira do meio do caminho. Ele vai aplanar o meu caminho. Ele vai me dar a vitória. Vai solucionar os meus problemas. E eu vou alcançar o meu objetivo. É isso que Jesus estava dizendo para o discípulo. E está dizendo para a sua igreja nessa noite: não existe nada que Ele não possa. Aleluia. Existem 32 coisas que Deus não pode fazer. Viu? Eu vou dizer só duas coisas. Duas coisas das 32 que Ele não pode fazer. Não é impossível para Ele. É uma. E a segunda é impossível que Ele minta. Louvado seja o nome de Jesus. Que te entenda nessa noite. Então nessa noite você saia fortalecido pela fé no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Agora chegou o cerne do assunto, viu? Você que muitas vezes oscila em dois pensamentos, fica cheio de dúvida. Quem colocou dúvida no coração do homem foi Satanás. Eu vou lhe provar aqui, viu? Quem implantou essa doutrina no coração humano foi o diabo. Lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, o Senhor diz assim, ó: olha, vocês podem comer de toda árvore que está no jardim, mas a daqui do bem e do mal vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês morrerão. Essa é a mensagem do capítulo 2, versículo 16 e 17 de Gênesis. Aí Satanás chega no capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Olha a conversa dele. E a serpente, sendo muito astuta, né, pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma fruta da árvore do jardim? Entendeu, irmão? Ele começa a colocar dúvida na mente de Eva.
Foi assim que Deus disse: vocês não comem de nenhuma árvore que está aí no jardim. Aí ela responde: não. Ele disse, lá no 16, 17, Deus disse: se vocês comerem dessa daqui, certamente morrerão. Deus disse certamente. A palavra certamente, na linguagem bíblica, quer dizer mais certo do que certo. E aqui, nesse capítulo 3, o assunto, ela diz: não, ele disse que poderia comer de todos, mas da árvore da ciência do bem e do mal, nós não podemos comer, porque se comer, nós vamos morrer. Aí, olha a resposta de Satanás no versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Aqui entra o conflito, irmão. Primeira coisa, Satanás é o patrono dos hereges, é o pior exegeta do mundo, viu? Além de ser padrinho dos teólogos liberais, né? E ataca as escrituras, viu? Como o escorpião no deserto. Aí aqui está, a dúvida entrou na janela da mente da Eva e veio junto a incredulidade. O que foi que ele disse aqui, ó? Com essa pergunta, o diabo abriu a possibilidade de Deus não ser digno de confiança, né? O diabo aqui negou a palavra de Deus, chamou Deus de mentiroso, atacando o caráter divino e dizendo que Deus não é íntegro. Aleluia. E que a palavra de Deus não é confiável. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O segundo ponto aqui, a pergunta foi um ataque frontal à fidelidade à palavra de Deus, mano. Aí eu fiz um comentário aqui, ó. É isso que nos ensina, sempre que os homens colocam em dúvida a integridade da escritura, estão seguindo as pegadas do próprio maligno, viu? Os nossos pais abriram os ouvidos para ouvir a negação da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque deram ouvido ao diabo e não a Deus, irmão, viu? E todos que seguem esse caminho, negando a veracidade da palavra de Deus, irmão, estão seguindo as pegadas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos num mundo que é movido por ideias, irmão, viu? Ideias. E existem ideias que o objetivo é negar a palavra de Deus. Se eu fosse abordar nessa noite, você vê que no mundo científico ele fala do mundo pré-histórico. Um mundo pré-histórico, onde existiu um mundo sem homem. Jamais isso existiu, irmão, viu? Nós, o ser humano, é a coroa da criação divina. Deus jamais fazia um mundo pré-histórico sem a coroa da criação, que é o homem. Isso é conversa fiada. Dizer que os dinossauros é pré-histórico, antes do homem existiu, isso é conversa fiada. Lá no capítulo 38 de Jó, quando ele fala do berremoto, o berremoto ali, irmão, é um dinossauro. Até porque dinossauro não está na Bíblia, porque quem criou foi um homem. Eu estou escrito o nome dele agora no ano 1843. Foi ele que criou esse nome de dinossauro. Então existe toda uma ideia para querer negar a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse na mensagem aqui sobre Daniel, como ser diferente num mundo diferente. Mas como a igreja é rotativa, naquele domingo que eu falei, de repentemente, algumas pessoas que estão aqui não estavam naquele dia. Existe um conceito dentro da universidade para dizer que a palavra de Deus não é verdade absoluta. Você que ouviu, escute de novo para aprender. Até porque Paulo disse: eu não me canso de dizer as mesmas coisas. E você que nunca ouviu, escute nessa noite. Você que estuda na universidade, existe um conceito lá para dizer que a palavra de Deus não é verdade absoluta. Tudo é relativo. O que é pecado para o irmão Rogério não é pecado para mim. O que é pecado para mim não é pecado para o irmão Rogério. E vice-versa. Aí eles implantam as suas filosofias, suas ideologias, ideologia de gênero, homossexualismo e por aí vai. Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas eu não vou usar nem a teologia para provar que a palavra de Deus é verdade. Eu vou usar a manuscritologia. O que é a manuscritologia? A manuscritologia, ela estuda os pergaminhos e os gregos originais. E a manuscritologia diz que para uma obra escrita ser verdadeira, ela só precisa de 3 cópias para ser verdadeira. Quem estuda sabe. Se você for em todas as universidades do mundo, você vai encontrar 5 obras de Aristóteles e de Platão, e vai encontrar 7 cópias de Tucídides. Então os 3 filósofos são considerados verdade. Toda a filosofia desses homens é considerada verdade, porque a manuscritologia só quer 3 provas, 3 cópias que provem. Eles têm 5 e outros têm 7. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pois se eles 2 têm 5, ele tem 7. Essa palavra aqui, escute nessa noite, só o Novo Testamento tem 14.500 cópias. Ela é mais verdade absoluta de qualquer obra filosófica feita pelo homem. Ou que Satanás queira ou que não queira, ou que a filosofia da universidade queira ou não queira, ela é a palavra de Deus para assustar a terra. Mas
oração, porque está intrínseco dentro da minha alma, irmão. Eu vivo conformidade com essa palavra, ele alimenta para o meu espírito. E o crente que não se alimentar dessa palavra, ele morre. Ele não tem como existir as artimanhas de Satanás. Escute o que o pastor falou nessa noite. Nós estamos vivendo um dia difícil, querida amada igreja. A coisa não é de brincadeira, mas nós temos todas as armas para vencê-lo. É oração e conhecimento da palavra de Deus. Aleluia. Com que foi que Satanás venceu? Quando Jesus venceu Satanás lá no deserto? O que foi? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Viu? E o vagabundo cinzento conhece a palavra de Deus. Quando Jesus estava lá, ele percebeu que Jesus estava com fome. Diz alguns estudiosos que quando Jesus estava, aquelas pedras eram formadas de um pão. Ele percebeu que Jesus estava com fome. Ele disse: olha, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. E Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele disse: olha, sobe aí nesse pináculo aí, te lança para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que tu não tropeces com o teu pé em pedra. E aí Jesus retrucou, disse: mas também está escrito que ao Senhor teu Deus não tentarás. Aleluia. Aí ele vem e diz: te dou todo o meu reino, vagabundo mentiroso, se não prostrar me adorar. Aí Jesus disse: cai fora, Satanás, porque está escrito que o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás louvor. Ou seja, Jesus nos ensinou como vencer as artimanhas de Satanás. Oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, querida amada igreja. Um crente cheio do Espírito Santo, irmão, que ora e conhece a palavra de Deus, nem começa não dá nem para sair, irmão. Não dá nem para sair. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu vou falar dessa noite não é para me gloriar. E se os irmãos não me conhecem, eu tenho um pastor que eu conheço ele há 27 anos. Além do meu pastor, nós temos uma amizade íntima e amigo. Ele me conhece, até porque ele faz parte da minha história, espiritualmente falando. Ele conhece o ambiente lá. É lá na casa da Bíblia, quando fica na galeria Pedro Jorge. É um ambiente lá onde você recupera as Bíblias no Mão Caio. E é um ambiente muito conturbado, irmão, onde se conversa muitos assuntos bíblicos e há muita heresia. E sempre que eu ia lá em Fortaleza, eu pedia a permissão para mim ir lá no banheiro fazer minha necessidade quando eu voltava. E um dia eu voltei, quando eu cheguei lá, o menino estava lá dizendo: olha, a humanidade está caindo, falando sobre o pecado, né? E quando há uma oportunidade de eu aplicar a palavra de Deus, eu aplico, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu disse: cidadão, o problema do homem é espiritual. Ele precisa se reconciliar com Deus. Se ele não se reconciliar com Deus, não tem como. Mas ele se levantou-se, uma cidade do pastor Alonso mais alto. Ele se impediu de mim, disse: mas para o homem fazer isso, ele tem que, a verdade tem que estar dentro dele. Porque Deus chamou uns para salvação e para perdição. Olhei para ele e digo: amigo, isso não tem base bíblica. Eu vou usar só o textuário bíblico mais conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, porque deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu disse a ele: aquele é um pronome indefinido, não está definindo quem é, meu amigo. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam. Como é que Deus quer que todos se arrependam aqui e está condenando outro aqui? Eu olhei para ele e digo: me explique o Deus que você crê. Uma criança recém-nascida no braço de uma mãe, ele não sabe o que é Jesus, não sabe o que é o diabo, não sabe o que é céu, não sabe o que é o inferno, não sabe o que é pecado. Como é que Deus condena um indivíduo desse? A justiça de Deus fica onde? Irmão, ele se sentou-se e não conseguiu dizer mais uma palavra. E o irmão cai na sua artimanha, que ele é tira calvinista, mas Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, a Bíblia diz assim: eis que tomo o céu e a terra como testemunho diante de ti, e diante de ti coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Eu digo: Deus está escolhendo, está mandando o indivíduo escolher. E o cabo calado. Eu digo lá em Apocalipse capítulo 22, diz, versículo 19, 17, diz assim: quem quiser venha,
beba da água da vida. É quem quiser, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa ter cuidado, irmão, viu? Tudo isso para a glória de Deus. Outra vez eu estava cortando o cabelo de um cidadão, até ele é homossexual, e ele não foi testemunho de Jeová. E ele disse: eu já fui testemunho de Jeová. Então quando ele tocou no assunto, eu entrei. Eu digo: é o problema do testemunho de Jeová que ele disse que Jesus não é Deus. Irmão, eles são sagazes. Eles pegam um versículo isolado da Bíblia e formam uma tese, da tese formam uma doutrina, e aí se torna uma heresia. É por isso que você tem aqui a Bíblia em toda a sua harmonia. Sabe o que ele disse? Mas Senhor, como é que Jesus é Deus? Se a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado como o diabo, não pode ser tentado. E você sabe que a Bíblia diz que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Como é que ele é Deus? Presta atenção com a sagacidade dele. Irmão, se o Senhor não tivesse me dado graça e por sua bondade e misericórdia um pouco de conhecimento da palavra de Deus, ele tinha que tapar. Eu disse: muito bem. Agora você precisa entender que Jesus tem duas naturezas, meu amigo. Na humana ele tem mãe e não tem pai. Na divina ele tem mãe, ele tem pai e não tem mãe. Na humana ele riu, se irou, teve fome, sede, cansaço e até dormiu. Mas como Deus não, ele é o pão do faminto, ele é a água do sedento. Viu? Ele conforta o coração que está triste e enxuga lágrimas do que chora. Viu? Como homem ele disse: o pai é maior do que eu. Mas como Deus ele disse: eu e o pai somos um. Ele disse: mas ele não é Deus. Eu digo: é. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele disse: mas ele não tem um direito de igualdade. E no versículo 3 diz que tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele disse: mas ele não é todo poderoso. Foi a primeira palavra que ele disse que necessitou. Ele disse: todo poder me dá no céu e na terra. E lá em Apocalipse 8 ele disse: eu era ele que há de vir, o Alfa e o Ômega, o todo poderoso. Aí ele disse: você acredita na Santíssima Trindade? Ele tem 89 provas. Vamos estudar comigo agora. Eu peguei uma caneta, eu digo: vou dar uma explicação que é a Trindade. Peguei a caneta, tirei o bocal e tirei o miolo da caneta. Eu digo: está aqui 3, não é a mesma essência, rapaz. É como um ovo. Eu quebrar um ovo, a casca aqui, a gema aqui e a clara aqui. É 3, não é a mesma essência, isso é a Trindade. Eu digo lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Deus disse: façamos um homem conforme a nossa imagem e semelhança. Eu digo: façamos quem? Deus está falando com quem? Ele calado. Quando o homem pecou, ele disse: agora vamos ser como um de nós. Nós quem? Quando queriam fazer uma torre para chegar em alto lá Deus disse: desçamos e confundamos a língua. Eu digo: desçamos quem? Aí ele disse: a Santíssima Trindade é muito complexa. E encerrou o assunto, irmão. Sabe por quê, irmão? Para a honra, para a glória e exaltação do nome de Jesus Cristo, irmão. Depois que passou tudo isso, irmão, quando eu fui dormir, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo disse: eu te dei para isso. Primeiro para a tua vida, para que não venha essas heresias não falar. Porque Deus sabe que eu não vou deixar a palavra de Deus passar por baixo, irmão. Isso também é para você. Agora isso tem um preço, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Continuando aqui o assunto, irmão. Você já entendeu que isso é coisa do maligno. Não deixa a dúvida tomar de conta da sua mente. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está, irmão, o conflito. Homem de Deus que entraram em conflito. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, irmão, o homem viu coisas grandes e extraordinárias. A 10 pragas do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abriu o mar vermelho. Ele viu coisas grandes e extraordinárias. Mas o povo começou a perturbar Moisés. Imagina, 6.100.800 pessoas perturbando Moisés. E agora começa a perguntar: se a comida do Egito era melhor que a daqui, rapaz. Pepino, alho, melão. Essa comida aqui é muito ruim. E Moisés sabe o que é que Moisés fez no capítulo 11 e no versículo 15? Ele disse: Senhor, me mata logo, que eu não parei esse povo não. E ele começa a entrar em conflito ali. E Deus disse: olha, concentra esse povo aí do lado direito, do lado esquerdo. Agora eu vou dar carne a eles não um dia, nem 2, nem 5, nem 10 não. Eu vou dar carne a eles um mês. Irmão, Moisés, com toda a sua intimidade, a mente dele naquele momento ainda em conflito. E ele fica dividido, cogitando em 2 pensamentos. Você pode ler, do capítulo 18 ao 23. Ele diz: Senhor, dá carne um mês ao povo. 600.000 homens só de guerra que tem aqui. Ele disse: tu vai pegar, vai matar o gado e as ovelhas desse povo, ou tu vai trazer os peixes do mar para cá? Sabe o que é que Moisés está dizendo? Senhor, é impossível num deserto desse, onde não há perspectiva de vida, tudo seco, só tem pedregulho. Como é que tu vai fazer isso?
Sabe qual é a resposta que Deus vai dar? Moisés, eu sou um Deus limitado, Moisés. O que é que eu não posso fazer, Moisés? Louvado seja o nome do Senhor. E a resposta que o Senhor deu a Moisés, ele pergunta à sua igreja: o que é que ele não pode fazer? O que é? A Bíblia diz lá em Jeremias diz que nada é maravilhoso demais para ele, nada. O que foi que Deus fez ali, irmão? Me mandou um vento de cima para baixo. Deus, sabendo que as cordonices passavam ali, porque a Bíblia diz lá nos evangelhos que nenhuma folha se move sem o consentimento dele. E ele, aquelas cordonices foi passando, ele mandou um vento de cima para baixo, na altura de 90 centímetros. 3 milhões de judeus passaram 2 dias apanhando codornizes. Segundo o Johnny Day, cada um apanhou 6.720 codornizes. Resumindo, 20 milhões, 160 milhões de codornizes foi apanhado. Comeram carne que saiu pelo nariz. Povo obstinado, morreram de comer carne porque eram teimosos. Mas Deus fez, viu? Nosso Deus é assim, irmão. Deus não precisa de condições favoráveis para agir, irmão. Quem precisa de condições favoráveis é eu e você, viu? Se o tempo estiver nublado, o avião não voa. Se não chover, não tem água na torneira. Deus não. Deus, se não tiver caminho, diz: Moisés, o que é que tem na mão aí? Uma vara, toca na água, Moisés, que eu abro o mar. Aleluia. Quantos pães tem aí? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Deixa comigo que eu alimento aí 5.000 pessoas, mulheres e crianças. Aleluia. O nosso Deus, irmão, é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu encerro a mensagem aqui, irmão, com relação à dúvida. É um texto muito rico, mas quando você estiver com dúvida, lança suas dúvidas, as suas interrogações para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele tira. E a resposta de Jesus que Ele deu, qual foi que Ele deu a João? Isso, vai lá e volte ele que os coxos andam aqui, os leprosos são purificados, viu? Até os mortos ressuscitam, o cego vê. O que é que Jesus está dizendo para João, não precisa esperar por outro não, João. Eu sou aquele que o profeta Isaías falou. Aleluia. Eu sou aquele que eu li no capítulo 4, versículo 18 e 19 de Lucas, que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável do Senhor, evangelizar os pobres, curar os cegos, os coxos, os aleijados, e os leprosos ser purificados. Sou eu mesmo. Lá no capítulo 61 de Isaías, João, está escrito a meu respeito. Eu sou aquele que tu falou, João, porque tu está duvidando. E naquele momento, irmão, depois de João lançar suas dúvidas e os seus questionamentos para o Senhor, que Jesus deu a resposta a ele, naquele momento toda a dúvida foi embora. Sabe, foi que ele disse: importa que ele cresça em conhecimento. Sabe qual é a resposta que ele está dando aí? Quando? Pode cortar o meu pescoço, não tem problema não. Eu vou me encontrar com ele. Aleluia. Eu vou me encontrar com ele. Eu imagino, irmão, isso é apenas uma conjectura. E quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele transferiu todo mundo para um paraíso celestial. Olha no capítulo 4 de Efésios, versículo 8 a 10, diz que ele levou cativo no cativeiro. Eu imagino quando ele foi transferido todo mundo para o paraíso celestial, quando ele chegou em João Batista, que João olhou para ele e disse: quando eu te vi como um cordeiro, mas eu estou te vendo agora como um leão da tribo de Judá. Mas não é mais aquele cordeiro não, tudo está diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Então encerra a mensagem nessa noite. Quando você estiver com dúvida, se ajoelhe, pergunte ao Senhor, que o Espírito Santo vai lhe dar a resposta. Assim como Jesus respondeu para João, Ele tem uma resposta para você, e você vai ser confortado pelo Espírito Santo. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém.